João 6, 22. Jesus uma vez estava com um povo no deserto e o povo não saía de perto dele, de junto dele. Não. O povo estava com fome, debilitado, fraco, cansado, mas não abria mão de sair dos pés de Jesus. E os discípulos disseram: é melhor o Senhor despedir esse povo. Indo, eles podem passar aí em alguma aldeia, alguma venda aí, e comprar comida. Jesus falou: não posso fazer isso. Dai vós mesmos de comer a eles. Sugerindo que nós, sacerdotes, temos alimento para as pessoas. Não são próprios nossos esses alimentos, não. Ou não é próprio nosso esse alimento. Mas Deus nos capacita, Deus nos dotou, nos ungiu, nos fortaleceu para que pudéssemos fortalecer vocês. Então, os pastores, os obreiros, os bispos devem entender isso. Quando Jesus disse a um dos discípulos assim, ó, vocês é que têm que dar de comer a eles, e Jesus sabia que os discípulos não tinham alimento. Jesus sabia que os discípulos não tinham comida? Sim ou não? Jesus sabia. Mas por que ele disse então, dai vós mesmos de comer a eles? Ele se referia ao poder, à autoridade, à unção que o homem de Deus, a mulher de Deus recebe, que pode repassar às pessoas. Amém? Aí ele alimentou aquela multidão, multiplicando os pães e os peixes. E aí sim, depois disso, despediu a multidão. E mais na frente, aqui no versículo 22, 6, 22, João, diz assim, Jesus, o pão da vida. Você entende isso? O que significa isso? Jesus, o pão da vida. Você sabe o que é vida e sabe o que é pão, não é verdade? Alguém vive sem pão? Sim ou não? Não vive. Pão se refere ao alimento, ao jantar, ao almoço, à comida. Ou seja, é impossível um corpo viver sem alimento. Assim como é impossível também a vida fluir sem a participação de Jesus Cristo. Não tem sacerdote, nem profeta, nem santo, nem religião ou seita, filosofia de vida, que possa ocupar na vida do homem o lugar que foi reservado para Jesus Cristo. Não se iluda pensando que se você ganhar todo o dinheiro do mundo, você vai se sentir pleno, satisfeito, porque não vai. Eu já ouvi pessoas dizerem que estavam tristes, vazias, deprimidas, e ouviram os seguintes conselhos: é porque você não tem ainda uma profissão, estuda, procura se formar. A pessoa foi, conseguiu uma profissão, conseguiu um bom trabalho, e o vazio continuava. Você não se casou ainda, a pessoa casou-se e continuou vazio. E é porque você não tem um filho, constituiu a família e o vazio continuou. Eu e você fomos feitos para dependermos de Deus e só nos sentimos plenos, ou seja, satisfeitos, Deus participando da nossa vida. Tem uma palavra que diz que aprouve a Deus que nele, em Jesus Cristo, residisse
toda a plenitude. Plenitude vem de pleno, de completo. Então, qualquer ser humano só pode se completar em Deus. Amém? Nem uma realização, nem uma profissão, nem uma conquista. Não. Sucesso algum pode fazer a pessoa se sentir plena. Você já ouviu falar de atletas, ou cantores, ou profissionais bem-sucedidos na vida que se suicidaram? Sim ou não? Vários. Você sabia que o índice de suicídio mais elevado está entre os ricos? Quando eu digo ricos, me refiro aos endinheirados. Porque rico mesmo é aquele que tem a plenitude de Deus na vida dele. Então, não se iluda, porque conquistar é bom, crescer é bom. Mas o que satisfaz, o que completa o homem é a presença de Deus. É o Espírito do Senhor. E Jesus, então, matou a fome de uma multidão. Só que eles não ficaram satisfeitos. Porque Jesus deu a eles o quê? Jesus deu comida. Pão e peixe multiplicou. Faltava alguma coisa. E no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcaria nele com seus discípulos, tendo este partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão. Tendo o Senhor dado graça, quando, pois, viu a multidão, que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum, à sua procura. Eles continuavam à procura de Jesus, mesmo tendo sido saciado com o alimento, fisicamente. Tendo encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque viste sinais, mas porque comeste os pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Amém. A multidão foi atrás dele. Muitos daqueles pensavam que, estando perto de Jesus, o alimento nunca ia faltar, porque ele demonstrou poder ao multiplicar pães e peixes, fazer aparecer o que não existia. Isso significa dizer que a igreja de Jesus hoje, ela tem uma deficiência como no passado. Há alguns poucos que seguem a Jesus de perto e que estão arraigados, enraizados, independentemente das circunstâncias ou dos benefícios materiais que possam conquistar. Mas há uma grande massa que segue e procura Jesus por causa dos milagres unicamente, ou seja, dos benefícios, e com a esperança de prosperarem, de receberem a cura, de terem a família restaurada. É óbvio que Deus não censura esses e nem condena isso, não. Ele próprio nos incitou a orar, lá em Mateus capítulo 7, mandou que pedíssemos, que buscássemos.
Ele quer que tenhamos qualidade de vida, saúde, prosperidade, que sejamos prósperos. Porém, essa não pode ser a aliança. Este não pode ser o laço que me prende a Ele. Não. A minha segurança em Cristo não pode estar naquilo que eu desejo para a minha vida física, material. Eu tenho que ter uma ligação com Ele que ultrapasse tudo isso. Deus quer que o povo dele seja inseparável. Como Paulo disse, que a tribulação, nem a morte, nem a fome, nem a nudez, nada pode separar-nos do amor de Cristo. Deus dá tudo aquilo que nós pedimos para Ele e cremos no tempo dEle, é claro. Como eu e você ouvimos aqui e vimos, gente que era para estar morta foi restaurada, crianças cancerosas curadas. Só que Deus conhece o meu coração e o seu, e isso não pode ser a base da nossa relação com Deus, não. Nada que perece pode ser a base desta aliança, porque amanhã ou depois, eventualmente eu e você vamos passar tribulações, momentos difíceis, vamos estar diante de barreiras aparentemente intransponíveis, e Satanás vai sugerir que a gente abandone a Cristo. Satanás vai sugerir que você abandone a Deus, e isso já vem de muito tempo. Jó tinha uma relação com Deus. Jó era tão afinada com Deus, Deus deu tudo a Jó. Quando Satanás se aproximou de Deus, junto com os filhos de Deus, porque ele se infiltra no meio dos filhos de Deus, Deus perguntou: você vem de onde? Eu rodear a terra. Então você viu meu servo Jó, Deus falou, como ele é fiel. Satanás falou: o Senhor dá tudo para ele. Deus falou: não, ele não é fiel porque eu dou tudo para ele. Ao contrário, eu dou tudo para ele porque ele é fiel. Mas não era só Jó que era fiel. A família de Jó também era fiel. A mulher de Jó era fiel. Ou não era? Ela era fiel. Ela era fiel. E qual era a razão da fidelidade dela? Os bens. Os animais que se multiplicavam na fazenda. O número de funcionários que eles tinham. O conforto. O dinheiro. Ela era fiel. Qualquer ser humano que observasse a relação daquela família diria: Jó é fiel a Deus e a mulher de Jó é tão fiel quanto ele. Qualquer um. Ninguém saberia separá-los. Porém, Jó seguia Deus de perto e a mulher seguia de longe. Jó amava a Deus. A mulher tinha como base os benefícios de Deus. São os dois tipos de crentes que existem nas igrejas ou no mundo. Aqueles que seguem Jesus de perto e os que seguem de longe. Lá em Marcos, quando Jesus foi preso, no livro de Marcos, a Bíblia diz que Pedro seguia Jesus de longe. Quando ele foi preso. Quando Jesus estava sendo levado para a prisão, diz assim: Pedro seguia Jesus de longe. Encontrou, meu filho? Olha lá. Olha lá. Ó. Então, prendendo, o levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Pedro seguia de longe. Por quê?
Porque se está tudo maravilhoso, aí o homem segue Jesus de perto, estreita o laço com Jesus, mas quando a coisa aperta, aí, meu irmão, tem muitos que só seguem de longe. Ou seja, você é cristão, você é seguidor de Jesus, sim. Mas de longe. Jó, ele seguia Deus de perto. Quando Satanás tirou tudo dele, ele continuou seguindo de perto. Mas aí a mulher dele disse: amaldiçoa Deus e morre. Quer dizer, ela então teve o laço cortado, a estrutura do edifício que ela construiu ao longo dos anos abalada, porque não foi edificada sobre a rocha, não. Foi edificado sobre um milagre financeiro, uma cura, ou um milagre na família. A sua fé em Cristo é com base em quê? É com base na palavra, no novo nascimento, na revelação do Pai, ou é com base naquilo que você recebe? E se você não receber hoje nem amanhã, você vai continuar com Ele? Você vai continuar amando a Deus? Jó continuou amando a Deus. E aqueles que viram os pães e os peixes se multiplicarem, procuraram Jesus de novo. E aí começaram a resenhar, fazendo perguntas a Jesus: como chegaste até aqui? Jesus disse: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque viste sinais, mas porque comeste e fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Quer dizer, Deus não censura você que quer prosperar. Um homem, aliás, um não. Alguns testemunharam hoje aqui que passavam privações. Hoje são empresários. Hoje são prósperos. Deus condena? Claro que não, pelo contrário. Jesus disse: o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com ou em abundância. Porém, isso não pode ser a nossa segurança em Deus. Não. O amor a Deus tem que estar acima do seu marido, da sua mulher, dos seus filhos, netos, pais, bens, saúde, de tudo. Porque do contrário, eu e você estaríamos trabalhando, nos esforçando, só pelo que perece. Porque daqui a pouco Deus pede a nossa alma, ou daqui a muito, ou Jesus Cristo surge como um relâmpago, e aí eu e você vamos ajustar contas com Ele. Nós vamos ter que prestar contas com Ele, e aí Ele vai saber se o seguimos de longe, ou se o seguimos de perto, e se o que nos sustentou foi o nosso amor a Ele, ou aquilo que Ele fez na nossa vida, na nossa família. Então, veja bem, trabalhai não pela comida que perece, ou seja, pelo pão de cada dia, pela qualidade de vida que desejamos, e isso também vem de Deus, está escrito em Eclesiastes. Tudo vem da mão de Deus. Mas o que verdadeiramente importa
é que estejamos sempre na presença dele, como aquele que era endemoniado, que vivia no sepulcro, depois foi achado aos pés de Jesus em perfeito juízo. Lembra? Em perfeito juízo. A Bíblia, esse perfeito juízo não é debalde, em vão, não. Isso é sugestivo. Esse perfeito juízo quer dizer que alguém só pode saber o que pensa, se é certo ou não, só pode estar bem orientado, direcionado, se estiver aos pés do Senhor. Alguém só pode ter a diretriz, ter o senso de direção na vida, estando aos pés do Senhor, na dependência do Senhor. Amém, igreja? Só isso. Agora, lá no versículo 41, diz assim: a murmuração dos judeus. Murmuraram, pois, dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E dizia: não é este o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Quer dizer, eu e você não estamos aqui porque somos valentes, inteligentes, capazes, não. Embora já tenhamos desagradado a Deus muitas vezes no passado, embora muitos aqui já tenham vivido no crime, nas drogas, na prostituição, no ódio, fomos trazidos por Deus até a presença dele. Tem alguém aqui que veio investigar a igreja, a obra. Tem outro alguém aqui que veio para satisfazer a mulher, que tanto ela insistia, ou o marido. Tem gente que veio: eu vou lá, não tenho nada a perder, mas eu não acredito muito. Não interessa. Você que veio investigar, você que veio mal intencionado, todos foram trazidos por Deus. É a maneira que ele encontrou para trazer você, para que você pudesse ouvir o que está ouvindo agora, receber o que está recebendo agora e ver o que acabaram de ver. De que maneira você chegou a ele? Então, ele disse: ninguém pode vir a mim se meu Pai que me enviou não trouxer. Veja como somos privilegiados. Não importa a razão, o motivo aparente, Deus nos trouxe. Amém, gente? E em vão? Não. Aqui é o restaurante dele, a cozinha dele, nos trouxe para lavar a louça, é isso? Não. Aqui é a casa dele, nos trouxe para que pudéssemos ouvir a sua voz. Amém? E recebermos dele o alimento. Então, muitos não suportaram esse ensinamento, nem os próprios discípulos, alguns, né? E se escandalizaram. Lá no versículo 60 diz assim: os discípulos escandalizados. O que é discípulo, você sabe? Discípulo sugere o quê? Discípulo é aluno. E aluno tem o quê? Um professor, um mestre. Quem é que instrui o discípulo? Quem é que instrui o aluno? Quem é que é o guia do discípulo, você sabe? É o mestre.
Eu poderia entender se tivesse escrito muitos na cidade, ou daqueles que comeram pães e peixes, se escandalizaram. Mas aqui diz que muitos dos seus discípulos se escandalizaram. Então veja a vulnerabilidade do homem, a fragilidade, a pequenez do homem. Os próprios discípulos se escandalizaram nele. Por isso a instrução de Deus para nós. Você está maravilhado hoje com o que viu, com o que está ouvindo? Lá fora Satanás vai bater na obra de Deus e muitos de vocês vão escandalizar. Infelizmente. É assim. Os escândalos são para isso. Os escândalos não vêm da parte de Deus, mas são permitidos por Deus, porque é uma espécie de peneira. É uma espécie de peneira, de abano. Você sabe o que é isso não, né? Sabe o que é abano, o que é peneira? Você sabe? Separa. Lá na roça a gente chama de marinheiro, aquele arroz que fica com casca no meio do arroz. Minha mãe falava, vai lá catar, vai tirar os marinheiros do arroz. No meio da igreja está cheio de marinheiro. E aí com a peneira ou com a abano se separam os marinheiros. Então, é o joio do trigo. Deus permite sim. Muitos aqui, quando vêm escândalos ou perseguições, se fortalecem mais ainda em Cristo e na obra de Cristo. Outros, porém, se abalam e se escandalizam. Olha o que está escrito. Discípulos escandalizados. Por que essa ênfase? Porque não é comum. É comum pessoas ignorantes, leigos, se escandalizarem. Mas não é comum discípulo se escandalizar. Pressupõe-se que o discípulo conheça melhor o mestre. Não é verdade? Conhece melhor do que os outros. O discípulo conhece o mestre bem melhor. Mas se o discípulo se escandaliza, e olha com quem, né? Esse mestre nunca errou, nunca pecou, nunca falhou. Mas às vezes era duro nos seus discursos, nas suas palavras. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, versículo 60. Quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir, que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar de onde primeiro estava? Quer dizer, isso aí vos escandaliza, e quando vocês me verem subindo para o céu, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. O Espírito é o que vivifica. De novo, ó. Porque esse é eterno. Lá em Eclesiastes diz que Deus botou a eternidade no coração do homem. Lá na roça costumava dizer: morreu, acabou nada. Aí é que começa o acerto de conta. Aí é que começa o acerto de contas. Acabou uma vírgula. Acabou uma vírgula. Aí é que começa. Não acabou nada. Esse tempo que eu e você vivemos aqui na terra chama-se tempo de oportunidades. Você está tendo, você que fala mal da obra, que xinga, que murmura, sem conhecer, é claro, por ignorância. Você está jogando fora a oportunidade que Deus te dá. Tempos de oportunidade. Continua, por favor.
Jesus disse: isso vos escandaliza? Que será, pois, se verdes o Filho do Homem subir para o lugar de onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo, que eu vos tenho dito, são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Agora, olha embaixo o que aconteceu. Além de se escandalizarem, muitos discípulos se retiram. Muitos discípulos se retiram. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Puxa vida, hein? É triste isso, né? À vista disso, daquele ensinamento duro, rígido, muitos dos seus discípulos se retiraram e já não, quer dizer, o abandonaram e já não andavam com ele. Quando alguém abandona Jesus, Jesus não tem prejuízo algum. Porque ele não precisa de nós. Não. Eu e você precisamos dele. Nos completamos nele. Amém? Então, muitos se retiraram. O abandonaram. Já não andavam mais com ele. Hoje mesmo, onde essa mensagem está chegando, no Brasil e no mundo, há muitos que já estiveram com ele e que hoje já não andam com ele, por alguma razão. Deus quer que estejamos fortalecidos nele, de maneira que nada, nem ninguém consiga nos separar do seu amor. Amém? Os discípulos acharam que Jesus era muito bravo. É verdade? Acharam. De vez em quando alguém chega para mim: puxa, apóstolo, o senhor é muito bravo. Está vendo? É por amor. É o amor de Deus, o zelo de Deus, cuidados de Deus. Às vezes eu e você somos repreendidos por Deus, não só com palavras, mas coisas que eu e você desejamos e buscamos, e Deus sabe que não estamos preparados, e não permite que alcancemos, e aí Satanás sugere o desânimo, a incredulidade, a dúvida, a desistência. Mas a fé pura e verdadeira não é aquela que aflora quando as coisas estão fluindo, não. É aquela que permanece, que trabalha em nós quando tudo parece estar difícil e dando errado. A fé verdadeira, ela se solidifica, ela se concretiza, ela se torna mais forte ainda, compacta, quando parece não ter jeito para nós. Porque a fé verdadeira se revela naquele que conhece a Deus de verdade. Veja que os próprios discípulos escandalizaram, alguns deles, e já não andavam mais com ele. Olha o que Jesus disse aos que ficaram. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Interrogação. Tu tens as palavras da vida eterna.
afirmação. Para quem iremos? Pedro não era letrado. Não, pelo contrário. Pedro foi um homem que tudo que falou foi inspirado no Senhor, no Espírito do Senhor. Não era eloquente, um orador profissional, não exibia os seus canudinhos, não os tinha. Eu também não faço isso, não os tenho. Eu só falo aquilo que Deus me dá. Eu não fui instruído, não tive tempo. Aos 7 anos de idade eu tinha que ir para a roça plantar arroz, plantar milho, plantar feijão, levar almoço no caldeirão de esmalte, às vezes até furado, tampava com angu para não vazar o feijão. Meus irmãos mais velhos estavam lá com o pai, a gente ia, levava, ficava esperando ver se sobrava alguma coisa que sabia que ia chegar em casa e não ia ter. O pai, às vezes, generoso, nem tão generoso assim, porque normalmente largava o angu, a parte de baixo. É desse jeito. Mas Deus tem me inspirado para lhe instruir, tem falado, mesmo o conhecimento da gramática, ninguém me ensinou, não. Eu nunca tive um professor de português. Professor que eu tive na roça, até hoje nem sabem falar. Os que foram meus professores não sabem falar até hoje, você quer saber? Não sabem. Mas Deus é Deus na nossa vida. Sabia que aqueles que se retiraram não estavam baseados na fé, no amor. Não. Aqueles que se retiraram estavam baseados nos milagres só, nos benefícios, nas conquistas. Os que estavam arraigados, enraizados, permaneceram. Acharam que Jesus foi duro demais, mas Jesus então sugeriu: vocês também não vão se retirar? Pedro disse: para quem iremos? Para quem? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Quer dizer, nós vamos para onde? O que precisamos está no Senhor. Para onde vamos? Simão sabia que eles haviam encontrado o Messias e que era só um. Ali era o caminho, né? A porta, a saída, a entrada. O que existe hoje não é uma concorrência, não, embora a sociedade pense isso. A própria imprensa, ela trata desse jeito. Um dia desse, um repórter me abordou e falou: você viu lá o que o seu concorrente falou de você? Eu falei: concorrente? Eu perguntei para ele: concorrente? Teria o senhor entrevistado a Satanás? Ele: não, cruz credo. Eu falei: o único concorrente meu chama-se Satanás. Eu não tenho outro. Não. Falei alguma besteira? O meu concorrente chama-se diabo. E eu e ele concorremos às almas. Eu trabalho para tirá-las do inferno e ele para levá-las para o inferno.
Eu não tenho outro concorrente. Homens não são meus concorrentes. Isso aqui não é uma indústria, uma empresa, não. Isso aqui chama-se obra de Deus. E ele não entendeu. Eu falei, peraí, ó. Você está entrevistando o Satanás agora? Não, falando do fulano. Eu falei, não interessa. Eu só tenho um concorrente, é o diabo. Eu não estou recrutando pessoas para mim. Eu estou semeando o amor de Deus. A semente do Senhor. Se a terra for boa, então vai germinar, vai nascer, vai crescer e vai produzir 30, 60 e a 100. Senão as aves vão roubá-las, vão arrebatá-las. Como está escrito na parábola do semeador. Talvez as aves não consigam roubá-las, arrebatá-las, mas os espinhos as sufoquem. Como aconteceu, os caprichos do mundo. Mas se você entendeu a palavra e a recebe em seu coração, então aceita Jesus hoje. Você quer aceitar Jesus no seu coraçãozinho? Eu não estou dizendo aos que já aceitaram, não. Os que ainda não tomaram a decisão. Apóstolo, eu quero sim, eu quero segui-lo de perto. Você viu lá? O menino mostrou ali. Simão seguia de onde, meu filho? De longe, né? De longe. O Pedro. Agora veja como Deus trabalha. Nessa altura, ali em Marcos, Simão seguia Jesus de longe. Aí. Depois se tornou um dos mais abençoados que a terra já viu. Existe uma história, não está registrado na Bíblia isso, mas o próprio Jesus sugere isso, quando pergunta se eles, os discípulos, poderiam beber o cálice dele, que ele estava para beber, e ele falou, vocês vão beber do meu cálice. Se referindo ao tipo de morte que eles teriam que passar, morrer. Então, Jesus, ele trabalhou na vida de Simão. Uma vez um historiador lá em Israel me disse que disseram que iriam crucificar Simão, e ele pediu assim, não me crucifica como o mestre foi, não, crucificado não. Por quê? Porque eu não sou digno. Se forem me crucificar, quero ser de cabeça para baixo. Igreja, entrega a sua vida a Ele. Você que estava nas drogas até então, no vício, na prostituição, com ódio no coração, esvazie-se agora, entrega os seus caminhos. Em breve nós vamos realizar um grande batismo nas águas. Também Deus está ungindo homens e mulheres para serem obreiros, missionários, pastores e bispos na obra dele. Você que já é batizado e quer fazer essa obra, procure o bispo Pereira, o bispo Roberto, o bispo Leonardo. Se candidate também a essa obra para que possamos dar frutos. Amém, gente? Quem está entregando a sua vida hoje ao Senhor? Fica de pé, por favor. Toda a igreja de pé agora.
Eu quero convidar a nação para ajudar essa obra. Estamos ao vivo agora, em rede internacional. E isso custa milhões. Milhões. Só um dos canais custa 7 milhões por mês. Só um deles. É muito dinheiro, é muito difícil isso. Essa obra não tem ajuda de governo nenhum, nem federal, nem estadual, nem municipal. Não. Eu tenho esperança que um dia, já que o país destina verba e recursos para tanta coisa, que nem sempre trazem benefício, na Copa do Mundo bilhões foram destinados e nas Olimpíadas já gastaram mais de 37 bilhões. E quais são os resultados? Quantos jovens saíram das drogas? Então, minha esperança é que um dia tenhamos leis neste país que possam dar à obra de Deus o direito de obter recursos para tratar dos drogados, dos doentes. Amém, gente? Se os próprios médicos estão encaminhando os doentes para cá. Isso é justo. Quem concorda comigo? E o que fazem, além de não destinar, o que fazem é criticar a obra. E veja quanta gente tirada das drogas, do crime, né? Da imundícia. Então ajuda essa obra. Eu estou chamando o povo de Deus para honrar. Neste domingo, onde estaremos dedicando o jejum e estamos para que tenhamos jornada feliz, para que sejamos benditos de Deus, né? Eu queria que você ajudasse essa obra, se propusesse a trazer uma oferta para a obra. Domingo que vem, ou ajudar hoje, até domingo que vem, porque na outra segunda, de hoje a 9, nós vamos ter que pagar compromissos altíssimos, de hoje a 9, tá? Então, eu pergunto, com quem podemos contar? Quem pode ajudar essa obra? Levanta a mão, quem tem ajudado e vai continuar ajudando. Se esforcem. Se esforcem. Feche os olhos, põe a mão sobre o seu coração. Entrega a sua vida agora ao Senhor. Deus poderoso, maravilhoso, grande. Oh, Senhor, toca nos teus filhos. Neste mundo me separará de ti, Senhor. Nada, nem ninguém me afastará do seu amor, pois estou certo que em meio aos problemas, em meio às aflições, em meio às provações, em ti, Jesus, eu sou mais que um vencedor, mais que um vencedor, em ti, Jesus, eu sou. Em ti, Jesus, eu sou. Nem
às aflições, em meio às provações, em Ti, Jesus, eu sou. Jesus, eu sou mais que um vencedor. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem potestades, coisas do presente, nem do porvir, poderão me separar de Ti e do Seu imenso amor. Nem altura, nem profundidade, temporais, tempestades, nosso Deus, o nosso Pai, é isso que queremos, que precisamos. Vivemos num mundo difícil demais, Senhor. Um mundo traiçoeiro, um mundo corrompido, um mundo de amarguras, de angústias, tribulações. E às vezes, Pai, achamos que a jornada é muito pesada, é longa. Parece que não tem fim. Parece que não vamos suportar. Sabe, Senhor? Dói a alma. E sentimos que somos pequenos demais. Mas hoje o Senhor falou conosco, como tem falado sempre. Falou nos milagres que realizou, falou na palavra, na oração. Então, Senhor, como disse o teu servo Davi, no Salmo 34, vamos continuar falando bem do Senhor. Em todas as circunstâncias, mesmo nas mais difíceis, nas mais dolorosas, mesmo, Senhor, nos momentos de frustração, de decepção, vamos falar bem de Ti. Ele disse: bendirei o Senhor em todo tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Meu Pai, abraça essa gente. Abraça o teu povo, Senhor. Faz o teu povo forte, inabalável. Muda a história deles, Pai. Começando no mais íntimo desse coração. Que haja uma mudança, meu Pai. Que o coração do teu povo seja transformado pelo teu poder. Batiza este coração com teu amor, para que os nossos olhos espirituais possam se abrir e contemplar a tua glória, contemplar
o teu poder, a tua grandeza, o teu amor, meu Pai. Fortalece o nosso amor por Ti, para que mesmo, Senhor, em meio às lutas, dificuldades, mesmo que nós não tenhamos capacidade de ver a solução, mesmo que não tenhamos condições de ver saída com os olhos físicos, Senhor, possamos estar com os nossos olhos da fé colocados em Ti, porque o Senhor é o autor e o consumador da nossa fé. E ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não leve os seus frutos, nós haveremos de confiar em Ti, Senhor. Haveremos de amar e esperar no Deus da nossa salvação. Porque o Senhor tem demonstrado a sua fidelidade. O Senhor tem demonstrado o seu carinho, o seu amor para conosco. Porque o que nós vemos, ouvimos e sentimos não é outra coisa a não ser o grande amor do Senhor para conosco. Obrigado, Senhor, pelo zelo, pelo carinho, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Abraça, Senhor, o Teu povo, os Teus filhos. Faz eles saírem daqui transformados, renovados, abençoados, felizes, Senhor. Igreja amada, levante as mãos um momentinho para o Senhor, mãos erguidas, mãos levantadas aos céus, é um sinal de dependência do Senhor. Diga para o Senhor que você depende dEle, que você precisa dEle. Você ouviu a palavra da boca do homem de Deus. Você ouviu o Senhor te ensinando que você não deve amá-lo nem buscá-lo por aquilo que Ele lhe oferece neste mundo. Porque tudo acaba. Tudo acaba. Tudo que Deus te dá aqui é temporal. Mas o Senhor quer que você o ame e o busque por aquilo que Ele tem para a eternidade. A vida eterna. O Senhor não te fez para você viver alguns dias neste mundo com Ele. O Senhor te fez e te criou e enviou o seu único Filho Jesus ao mundo para garantir que você viva para sempre com Ele. Para sempre. Vai usufruir de vida, de vitória neste mundo. Mas quando partir, o Senhor quer ter certeza que você não vai se perder no caminho. Diga: eu preciso do Senhor Jesus. Eu dependo do Senhor. Louvado, bendito seja o Senhor para todo sempre. Ao Senhor o louvor, a honra e a glória para todo sempre. Com as mãos erguidas, o máximo que você puder. Se cansar, você abaixa uma, levanta a outra. Porque enquanto suas mãos estão erguidas, você está sendo fortalecido, renovado, abençoado. E tudo que você veio buscar, o Senhor está colocando nas suas mãos nesse momento. Continue louvando o Senhor. Eu preciso de um milagre, Senhor, mas não posso desistir de lutar.
Hoje eu creio que o Senhor vai escrever com o sangue de Jesus o meu milagre terei. Eu creio em Ti, Senhor. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. 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 Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Maravilhoso. Pode abaixar as palmas fora do coração. E diga o quanto você o ama, o quanto você o adora. Eu preciso de um milagre, Senhor. Te adoramos, Pai. Mas não posso desistir de lutar. Hoje eu creio que o Senhor vai escrever com o sangue de Jesus o meu milagre terei. Eu creio em Ti, Senhor. Solta sua voz e cante. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Oh, hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. 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 Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Obrigado, Senhor. Tu és maravilhoso, tu és bendito. Digo obrigado, Senhor, pelas bênçãos que aqui o Senhor derramou sobre a minha vida. Eu estou certo, Senhor, de que todas as minhas necessidades, elas foram supridas. Sairei daqui levando a minha vitória. Diga glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Glorifica o nome de Jesus bem forte. Bem forte para o nosso Deus. Glória a Deus. Bom dia, paz. Bom dia. Realmente é um bom dia, porque você vai sair daqui muito abençoado.